budistas e shintoístas. Parecia que Deus queria mostrar ao seu povo em toda parte que com ele não há exceção em termos de evangelização, que a sua grande comissão e o evangelho haveriam de vencer em toda parte, onde as solas dos pés dos obreiros do evangelho pudessem pisar. Posso afirmar que nem todos os missionários no Japão eram pessimistas e negativos. Alguns escreveram: venha, irmão Osborne. Modernismo jamais moverá o Japão. Esse país precisa ver milagres. Eu ainda posso lembrar-me do apelo de um missionário batista que escreveu: o Japão está cheio de culto medíocres de cura. Ele precisa ver as coisas verdadeiras. Nossas igrejas modernas não possuem a mercadoria. Venha ajudar-nos, venha, possui aquilo que precisamos para ganhar o Japão. Nós fomos, ficou provado que aquele país era exatamente igual a Jamaica, a Cuba ou a Venezuela. Quando viram os milagres, os japoneses gritaram, choraram e se arrependeram de forma extremamente emocional, assim como tenho visto em qualquer outra parte do mundo. Fomos ao coração do centro mais histórico e religioso no Japão, Kyoto. Lá, em largo espaço aberto dentro da cidade, milhares ouviram o evangelho. Quando os 44 surdos mudos confessaram que estavam curados naquela cruzada, uns shintoístas e budistas agiram tal qual os jamaicanos e cubanos. Milhares creram em Cristo. O Japão não é diferente. Fomos à Tailândia, a poderosa monarquia budista do sul da Ásia. Alguns disseram: irmão Osborne, aqui não será como no Japão. Os budistas japoneses são influenciados pela ocupação americana desde a guerra. Por isso, são responsivos aos pregadores americanos. Aqui na Tailândia é diferente. Esses são os verdadeiros budistas. Essa nação nunca foi governada por uma potência estrangeira. Eles não deram ouvidos a estrangeiros. Quando ministrávamos pela primeira vez na Tailândia, havia menos de uma dúzia de pessoas no país inteiro que havia recebido o batismo com o Espírito Santo, de acordo com Atos 2:4. A maior parte era composta de missionários pentecostais, finlandeses e suecos. No entanto, quando aquele povo da Tailândia viu cegos, aleijados, leprosos e surdos sendo curados, reagiu exatamente como os japoneses, venezuelanos e porto-riquenhos. Eles abandonaram o seu Buda e receberam Cristo vivo. Quando fomos para Java, sabíamos que aquele país era 95% muçulmano. Ao redor do mundo, tínhamos ouvido que os muçulmanos são difíceis de alcançar. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, nem que fomos impotentes para convencê-los na Índia. Mas nesta nova tentativa, as coisas seriam diferentes, pois sabíamos como crer em milagres. Na primeira noite em que preguei àquela multidão, quando terminei a mensagem, eu lhes disse que não esperava que abandonassem a religião que professavam e aceitavam o Jesus da Bíblia, a menos que satisfatoriamente pudesse ser aprovada a eles que Cristo era vivo. Eu disse que não sentia que um Cristo morto pudesse fazer-lhes qualquer bem. Eles sabiam que Jesus Cristo havia vivido na terra, compreendiam que ele era um homem bom, uma espécie de profeta, ou até mesmo um homem com estranhos poderes para realizar milagres. Contudo, entendiam que Jesus estava morto. Há um só argumento para ganhar um muçulmano: só Jesus Cristo está vivo. Permita que ele faça os milagres que fez antes da sua morte. Se estiver morto, não poderá operar. Se ressuscitou, ele realizará prodígios. Chamei os surdos, disse-lhes que oraria em nome do Senhor Jesus. E se Cristo estivesse morto, o nome dele não teria poder. Se estivesse vivo, faria o mesmo que realizou antes da sua morte. Um sacerdote muçulmano primeiro. O primeiro homem que subiu as escadas foi um sacerdote muçulmano de aproximadamente 55 anos, usando um barrete turco. Ele jamais tivera audição em um dos seus ouvidos. Testemunhei a ele sobre Jesus Cristo, depois disse-lhe como orar. Expliquei como Deus estava observando, como o Pai havia erguido seu filho dentre os mortos e como desejava que os homens soubessem que Cristo fora levantado para nossa justificação e que forma daria prova disso operando um milagre. Depois falei para a congregação: se este homem não ouvir quando eu acabar de orar, vocês poderão dizer que sou um falso pregador e que Jesus está morto.
No entanto, se ele vir, vocês saberão que Cristo de fato ressuscitou, porque um Cristo morto não poderá operar tal milagre. Coloquei meu dedo no ouvido daquele homem e orei: ó Senhor Deus, que seja conhecido que Jesus Cristo é teu filho. Tu o levantaste dentre os mortos, e somente por intermédio dele, do seu sangue derramado, é que os homens podem chegar a ti e receber a vida eterna. Que isso seja conhecido de acordo com as Escrituras, fazendo com que este ouvido surdo ouça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Milagres, missões sem milagres. A congregação inteira delirou quando o velho sacerdote pôde ouvir o mais leve cochicho, até mesmo o tic-tac de um relógio perfeitamente. Milhares levantaram as mãos naquela noite para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Com isso, foi diferente do embaraço que sofremos tentando convencer os muçulmanos na Índia há alguns anos. Aqueles muçulmanos não agiram de forma diferente quando viram a prova. Eles criam que Jesus vivera no passado, mas diziam naquele momento que ele estava morto. Missionários modernistas e igrejas cristãs que não acreditam em milagres hoje não podem provar que Cristo ressuscitou. Tire os milagres do cristianismo e o que restará é outra religião morta que não pode salvar. A forma como a igreja moderna espera convencer o mundo de que Jesus Cristo é real, sem milagres, está além da minha compreensão. Os muçulmanos sabem que o profeta Maomé está morto. Sabemos que o nosso profeta Jesus está vivo. Uma vez que está provado por milagres, os muçulmanos trocarão seu profeta morto pelo nosso vivo a qualquer momento. Jesus comissionou a cada cristão pregar o evangelho a todo mundo e prometeu que sinais sobrenaturais haveriam de segui-los entre todas as nações até os confins da terra. Ele sabia que milagres seriam sempre necessários para realmente convencer os homens a respeito de Cristo. Quando estávamos na Índia como jovens missionários, os muçulmanos me desafiavam dizendo: prove que seu Cristo vive. Ficamos desarmados e envergonhados, tivemos que ir embora, ou então teríamos que nos acomodar a situações sem qualquer resultado. Graças a Deus não fiz isso, mas em Java era diferente. Uma noite, naquela grande campanha, um jovem sacerdote muçulmano fanático subiu a escada da plataforma enquanto eu pregava, a fim de me interromper. Minha esposa percebeu que ele se aproximava virado e o parou. Ele disse: aquele homem é falso. Jesus está morto, ele não é o filho de Deus. Deixe que eu fale ao povo sobre Maomé, o verdadeiro profeta de Deus. A senhora Osborne tentou argumentar com o rapaz, mas ele estava tão furioso. Aquele jovem realmente sentia que tinha o direito de falar. Finalmente ela lhe disse: escute, eu não sou pregadora, sou apenas cristã, mas farei o seguinte: interromperei o meu marido com uma condição. Você e eu iremos juntos ao microfone. Não discutiremos, mostraremos quais dos dois profetas é o verdadeiro e qual está vivo hoje. Chamaremos alguém que esteja totalmente cego para vir à frente. Você orará por ele na presença do povo em nome de Maomé, e se ele voltar a enxergar, creremos em seu profeta. Depois orarei por ele em nome de Jesus, e se ele recuperar a visão, todo o seu povo saberá que aquilo que a Bíblia diz sobre Cristo é verdade. Ele é o Filho de Deus e Deus o levantou dentre os mortos. O jovem sacerdote muçulmano recusou o desafio, virou-se e foi embora furioso. Era isso que não podíamos fazer na Índia em 45, como era diferente naquela ocasião em Java. 14 anos depois que havíamos sido derrotados na Índia pelos hindus e muçulmanos, os quais não podíamos convencer, voltamos para a mesma cidade, Lucknow, na Índia, e aquela ocasião foi diferente. De 20 a 40 mil almas ou mais se aglomeraram na frente do grande estágio. Pregamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Depois oramos. Os surdos voltaram a ouvir, aleijados conseguiram andar, os cegos recobraram a visão, leprosos ficaram limpos e milhares aceitaram Cristo. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Um jovem hindu, estudante universitário, ficou de pé no meio da multidão, ridicularizando tudo. Mas quando oramos, de repente, Jesus Cristo apareceu e ele estendeu as suas mãos, atravessado pelos cravos, e disse: veja as minhas mãos, eu sou Jesus.
O jovem caiu no chão chorando, arrependido. Depois ele correu ao microfone e, em lágrimas, testemunhou sobre o que havia visto.